Glória a Deus. Diz assim o texto: E Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, nada para ti é ajudar, quer o poderoso ou quer o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Amém? Podeis assentar, glorificando ao Senhor. Glória a Deus. Glórias a Deus, aleluia. Queridos irmãos, ouvintes da palavra de Deus, o texto que nós lemos vai falar, o versículo exato que nós lemos vai estar expressando a oração de Asa, o rei Asa. Quem era Asa? O rei de Judá. A Bíblia diz que este homem, ele decidiu servir ao Senhor. A Bíblia diz que este homem decidiu guardar a palavra do Senhor. E por ele tomar esta decisão, o Senhor o agraciou, o Senhor o abençoou. O abençoou como, irmã Patrícia? A Bíblia diz que no decorrer dos primeiros 10 anos de seu reinado, não houve guerra, não houve um rei que se levantasse contra ele, mas ele teve paz nos primeiros 10 anos de seu reinado. E a Bíblia vai dizer que no decorrer destes 10 anos, ele se preocupou em levantar cidades fortes, em levantar e fortificar as suas cidades. Ele se preocupou em se precaver de coisas que poderiam acontecer. Ele se revestiu. Em outras palavras, ele se revestiu. Amém. Porque não é que por algum motivo ou outro não está havendo guerra que nos dá o privilégio de baixar a guarda. Por ao contrário, às vezes Deus permite momentos de trégua para nós ter tempo de revestir, de levantar muralhas, de fortificar a casa. Glória a Deus. Mas é que muitos crentes acham que quando bate aquela brisa suave, quando vem aquela calmaria, agora eu posso cruzar os braços, agora eu posso cruzar as pernas. Você pode ser pega de surpresa. Meu Deus. Se o Senhor está te dando uma trégua, vai descer enquanto é tempo, vai se revestir enquanto é tempo, porque certamente algo está por vir. Meu Deus. O Asa, nos 10 primeiros anos, que privilégio, teve um reinado tranquilo. Deu para fortificar, deu para edificar, deu para se precaver de muitas coisas. Mas o que Asa não esperava era que o rei da Etiópia fosse se levantar contra ele. Asa havia preparado um exército de aproximadamente 580 mil homens. Ele tinha um grande exército, afinal de contas, 580 mil homens é muitos valentes, muitos guerreiros. Mas o rei que se levantou contra ele tinha um exército de mais de 1 milhão de homens. Olha só, ele tinha um exército capacitado de mais de 580 mil homens, mas quem estava vindo contra ele tinha um exército de mais de 1 milhão de homens. Um exército muito mais poderoso do que o dele. Mas a Bíblia diz que quando ele recebe a notificação desta guerra, quando esta guerra bate a porta dele, por ele estar buscando, se revestindo, se fortificando, a Bíblia diz que mesmo tendo 1 milhão de homens contra ele, a Bíblia diz que ele se posicionou para a guerra. Meu Deus. Mesmo tendo 1 milhão de homens contra a vida dele,
Ele se posicionou por um acaso, irmãos? Ou ele se posicionou porque ele vinha se revestindo? Eis a diferença. Às vezes Deus te dá um tempo, não é para você ficar caçando assunto em outras coisas. É para você se revestir. O Asa aqui, ele estava preparado para enfrentar 1 milhão. Condições dele mesmo não. Mas o Deus que ele tinha comunhão, ele sabia. E a oração que ele fala, que ele faz é essa. Tanto grande quanto pequeno o Senhor pode fazer. Porque o Senhor pode fazer. Aleluia. Nós nos levantamos para essa guerra, mas é no nome do Senhor. Clamamos a tua presença para ir na frente. A Bíblia diz que Deus respondeu a oração deste rei. Deus respondeu e desceu no meio daquela batalha. Aquela quantidade de homens não pôde se manter de pé diante do exército que Asa estava adiante. Foi dissipado os etíopes. Foi dissipado aqueles homens. Por mais que eles tentavam correr e fugir, nem para fugir eles conseguiam. As pernas e eles falecendo. Meu Deus. As pernas daqueles que estavam para perseguir foram perdendo as forças. Você quer ver o teu inimigo perdendo as forças? Vai se revestir. Quer ver o teu inimigo perdendo as forças? Quando virar na tua direção, vai se revestir. Não espera a batalha bater na porta, não. Vai se revestir antes. Aí, cadê os crentes da igreja? Aí depois, quando o vento sopra, ai pastor, tudo com a perna mole, não tem estrutura nenhuma. Por quê? Porque não se reveste antes, porque não aproveita a oportunidade. Cada culto que nós estamos aqui descendo em oração é uma oportunidade que Deus está te dando. Só Deus sabe por que você está vindo às terça-feira no frio aqui. Deus está te preparando para a batalha. Mas irmão Patrícia, eu vou passar pela prova, não. Você vai ver o inimigo perdendo as forças. Você vai ver o inimigo perdendo as forças. Ô glória! Porque é Deus que vai pelejar por você. É o Senhor que vai pelejar por você. Está de pé e veja a salvação do Senhor nosso Deus. Está de pé e veja a salvação. Aleluia! Deus dá o privilégio de Asa durante 10 anos. Não precisaria. Aí quando veio a primeira peleja, revestido, o Senhor desce com resposta. Depois de botar o inimigo para correr, só foi recolher despojos. Recolher despojos daquele grande exército. A Bíblia diz que quando Asa e seu exército está ali recolhendo os despojos, aquilo que foi beneficiado da guerra, a Bíblia diz que Deus levanta um profeta. Deus levanta um profeta e diz para ele: olha, tu, Asa, e todo Judá e Benjamim, presta atenção, enquanto vocês estiverem comigo, eu estarei contigo. Mas quando vocês me deixar, eu também te deixarei. Não se esqueça, essa batalha hoje foi uma das, mas foi porque vocês estavam comigo. Foi porque vocês estavam na minha presença. Foi porque vocês me buscaram primeiramente. Eu faço uma aliança hoje, que enquanto, é como se Deus estivesse dizendo, enquanto, as coisas podem mudar. Meu Deus. As coisas podem mudar. Quando Deus fala enquanto, é porque Ele está dando essa certeza, as coisas podem mudar. Mas é uma questão de escolha. Enquanto você guardar a minha palavra, eu estou contigo. Enquanto você obedecer a minha palavra, eu estou contigo. Enquanto você honrar o meu nome, eu estou contigo. Agora, se você deixar
deixar de fazer a minha vontade, deixar de andar conforme a minha palavra, não queira cobrar a minha presença. Não queira exigir o cumprimento da promessa. Não queira que eu faça a minha parte se você não está fazendo a sua. Deus usa o profeta e avisa. A Bíblia diz, irmão, sabe qual é o problema dos crentes, pastor? Que Deus fala hoje e eles esquecem amanhã. Esquece. Deus avisa, presta atenção, pega a essência da palavra. Enquanto guardar, enquanto estiver, eu estou. A Bíblia diz que 26 anos depois acontece uma nova peleja. 26 anos depois, uma nova guerra. E agora, o Asa, ao invés de buscar ao Senhor, foi fazer aliança com Ben-Hadad. A Bíblia diz que Baasa constrói em Ramá uma construção que impedia Asa de negociar, uma construção que impedia a economia de Judá. Ninguém entrava, ninguém saía. Isso impedia o crescimento. Então a Bíblia diz que Asa procura Ben-Hadad, rei da Síria, faz uma negociação. Detalhe, ele negocia com o ouro dele e com o ouro que era da casa de Deus. Meu Deus. Ele pega aquilo que nem era dele para negociar com Ben-Hadad. Ele pega aquilo que nem é dele para negociar com Ben-Hadad. E a Bíblia diz que Ben-Hadad aceita o acordo. Ben-Hadad se levanta contra algumas cidades de Israel. Sabemos que as tribos foram divididas. Se levanta contra alguma cidade de Israel para pelejar. E nisso perde o foco daquela cidade. Ele então Asa vai, desfaz toda aquela muralha que tinha sido feita e volta a ter acesso ao que precisava. Resolvido o problema? Resolvido o problema. Você acha mesmo que fazendo aliança com Ben-Hadad tem problema resolvido? Você acha mesmo que procurando facilidades você vai ter um problema solucionado? Meu Deus. Você acha mesmo que dando jeitinhos brasileiros, como diz aí fora, você vai ter um problema resolvido? Ah, irmã Patrícia, aparentemente Asa teve. O problema que ele precisava resolver, ele resolveu. Se você não tiver em Deus, você vai arrumar um problema. O Asa achou que tinha resolvido o problema com Baasa. Mas a Bíblia diz que logo depois que ele faz esse acordo e acha que resolveu o problema, Deus levanta um profeta. E vai até ele e dizer: por quê? Tu fosse buscar aliança com Ben-Hadad? Tu já se esqueceu do que eu fiz com os etíopes? Que da maneira que eu entreguei aquele grande exército, eu entregaria a Síria e todos que precisassem. Meu Deus. Vai continuar procurando pequenas soluções? Você vai arrumar um grande problema. Preste atenção. É forte, Jesus. Ei, presta atenção, porque talvez você escutou isso lá atrás. Pega a essência da palavra. Talvez alguns anos estão se passando e você acha que aquilo que Deus falou ficou no esquecimento. Só que se tem uma coisa que Deus não esquece, é da palavra que sai da sua boca. Por que tu foste fazer aliança? Eu ia te dar o rei da Síria nas tuas mãos. Tu ia prevalecer contra ele. Por que tu foi dar a mão para quem não era? Por que você foi dar um jeito naquilo que não era? Por que você não guardou a minha palavra, Daniel? Por que você não
precisar ser feito pela tua vida, eu faço. Meu Deus. Um exército com mais de 1 milhão de homens, eu decipei só para te dar vitória. O que é que tu quer com piedade? Você não precisa disso. O que você precisa é me buscar. O que você precisa é voltar. Amém, Para Jesus. me buscar. A primeira vez que eu meditei nesse texto, é até na minha outra Bíblia, que está mais velhinha, e está escrito até de caneta. Eu fiz uma pergunta em cima da página: o que leva o homem a fazer isso? Ter uma experiência e uma mensagem dessa, estarei contigo. Mas ó, se me deixar, eu te deixo. O que faz tomar uma atitude dessa lá na frente? Eu fiquei meditando, questionando e observando a palavra, e eu vi que o tempo pode fazer isso. 26 anos depois, foi o que foi o que mudou a essência de Asa. Foi o que tirou o foco de Asa. Foi o que roubou as palavras do coração de Asa. Ai, meu Patrícia, então todos nós estamos correndo esse risco, porque o tempo passa para todos. Depende de como você leva o seu tempo. O tempo vai passar. Nós chegamos aqui 7, já vai dar 9. Vai passar. Depende da forma que você leva o seu tempo. Amém, Jesus. O que fez Asa mudar não foi os anos se passando, porque ninguém muda da noite para o dia. Foi se perdendo. Meu Deus. Foi se perdendo. Dia a dia. Um pouquinho de cada vez. Um mês de cada vez. Um ano de cada vez. É assim. Se nós olhar para nós e buscar um pouco de como éramos e de como estamos, talvez chegamos na base da nossa conta. O tempo. 26 anos depois, alguém que faz uma oração tão linda, reconhecendo o poderio de Deus, ao invés de orar, vai fazer aliança com Ben-Hadad. Ao invés de buscar, vai fazer aliança com Ben-Hadad. Aleluia, Jesus. Tentando resolver um problema que era necessário. Era necessário resolver aquele problema. Mas o caminho que Asa tomou não era o que precisava ser tomado. Você não pode querer justificar decisões que você toma, caminhos que você segue, por causa que algo precisa ser resolvido. Não vem com essa conversa fiada. Não venha com essa conversa fiada. Eu sei que você precisa tomar decisões. Eu sei que você precisa de certas soluções. Mas fazer esse trajeto com Ben-Hadad não é o que Deus tem para você. Não é o que Deus quer para você. Não tenta justificar. Porque aquela barreira que estava impedindo a economia de Judá crescer, os acessos chegar, precisava cair. Mas o mesmo Deus que dissipou 1 milhão de soldados era o mesmo Deus que ia jogar aquela barreira por terra. Não facilita uma coisa que não é. Ao invés de buscar facilidade, vai buscar ao Senhor. Vamos buscar ao Senhor. A Bíblia diz que quando Deus usa esse profeta, o Asa, o mesmo que recebeu a mensagem com muita alegria, a primeira mensagem, 26 anos atrás, ele recebeu com tanta alegria, que ele preparou um grande holocausto, sacrifício ao Senhor, com aquilo que foi os despojos da guerra, de 26 anos atrás. A Bíblia diz que ele fez um grande holocausto ao Senhor. Mais de 600 mil carneiros foram ofertados a Deus. Ele ficou alegre com aquela profecia. Ele ficou regozijante com aquela palavra, que Deus estaria com ele. Mas nessa aqui, onde o profeta o repreende,
bater naquela porta. A Bíblia diz que ele fica irado. Eles não só se iram, mas ele manda prender o profeta. Ele manda prender o profeta. E todo aquele que se aproximasse para falar: olha, não é melhor o senhor rever os seus conceitos, não é melhor o senhor pensar no que está fazendo, ele também se irava. Ou seja, não queria dar ouvido para mais ninguém. Não queria atentar para o conselho de mais ninguém. Todos que chegavam para falar para ele tomavam como uma afronta. Oi, irmãos. Quando o que diz ser, aqueles que dizem chamar pelo nome do Senhor, não tem a humildade no coração de receber uma repreensão, ele já perdeu o foco. Ela já perdeu o foco. Porque a Bíblia é clara quando diz que o Senhor açoita e corrige todos quanto ama. O Asa estava tendo a oportunidade de ser corrigido. O Asa estava tendo a oportunidade de ser novamente direcionado. E ao invés de abraçar a mensagem, ao invés de descer na hora de se humilhar, a Bíblia diz que ele toma como uma afronta. E ele fica irado. Ele fica indignado. É daqueles crentes que vem para a igreja, aí ouve uma palavra de correção, não volto mais lá. Não piso mais lá. Não gosto dele, não gosto do jeito dela. Porque não quer aceitar a mensagem. Se tu fez aliança com Ben-Hadad, Asa, aceita a correção, retoma o caminho. Amém, Jesus. Se você negociou o que não é nem seu, o que você negociou aquilo que é de Deus, se Deus está dizendo: olha, para com isso, retoma o caminho. Agora não, porque eu já ganhei uma batalha lá atrás, então eu não aceito que ninguém toque na minha vida, eu não aceito que ninguém me corrija, eu não aceito que ninguém me direcione. Misericórdia. Quando o Senhor lhe manda uma palavra como essa para os nossos corações, é porque Ele está nos alertando. Não deixa o tempo te moldar, não deixa o tempo roubar a tua essência, não deixa o tempo roubar o brilho da graça, não deixa o tempo roubar a tua comunhão, não deixa o tempo te roubar a presença. Aleluia, Jesus. Aleluia. Não deixa. Não deixa. Não use a justificativa do tempo para se deixar ser moldado por algo que te afaste de Deus, que te roube da presença de Deus. Asa, ele começou muito bem. Tem muitos que dizem, eu acredito que até eu mesmo já usei essa frase como um provérbio comum: não importa o começo, o importante é o final. Mas hoje, mais uma vez, estudando esta palavra, o começo pode até realmente não ser tão, mas o importante não é só o final, não. O meio aqui faz uma grande diferença. Se nós parar para pegar a essência da palavra, foi no meio que ele se perdeu para o final. Foi no meio de todo o trajeto que ele foi se perdendo para o final. Porque a gente só é a conclusão do final daquilo que nós trajetamos no meio. Se você começou meio frio, meia boca, aquele crente meio apagado, mas no meio do caminho você foi aprendendo o que é ser crente, foi endireitando suas veredas, colocando brasa no altar, buscando a essência, a presença, estudando a palavra, pode ter certeza que o teu final, aleluia, Jesus, existe uma grande possibilidade. Agora, se você começou bem, avivado, alegre, contente, mas no meio do caminho o tempo foi te roubando da presença, o teu final, né, não é muito garantido não, viu? Pegando a essência da palavra? Por que pega a essência da palavra?
Jesus contou a parábola do servo bom e do servo infiel. E a parábola vai dizer que o dono da casa deixou as fazendas, ou seja, os seus bens, os seus servos, conservos, debaixo da função daquele servo. Você vai administrar. Estou indo viajar, não tenho hora para voltar. Combinado? Combinado. Você toma conta de tudo, cuida da casa, dos conservos, coloca a ordem de tudo. Tá bom? Tá bom. A Bíblia vai dar os dois exemplos. O servo bom continuou trabalhando, bonitinho, fazendo tudo direito. Deixando a casa organizada, os servos alimentados, tudo bem administrado. Mas o servo infiel, a parábola vai dizer que ele espancava os conservos, ele se embebedava, se embriagava, porque ele não sabia o dia nem a hora que o dono ia vir. Ele estava agindo assim porque ele era desse jeito. Só bastou aparecer uma oportunidade. Foi o meio, foi um trajetório do meio da história dele. Quando apareceu a oportunidade, ele demonstrou quem ele era. Mas o Senhor da casa chegou no momento que ele não esperava. O meio do seu trajeto, o seu posicionamento, a sua forma de ser vai determinar como é que vai ser o seu final. Meu Deus. Irmã Patrícia, eu estou meia boca. Irmã Patrícia, eu faz tempo que eu preciso melhorar esse meio trajeto aí. Não é à toa que estamos ouvindo esta palavra nesta noite. Porque o final da história já está chegando. Aleluia, Jesus. O final da história já está chegando. O Asa, ele não aceita a correção. O Asa não aceita a repreensão. Prende o profeta. Só que será que prendendo o profeta impede de Deus agir? Será que alguém calando a boca do profeta vai impedir do agir de Deus? Tem gente que exclui o profeta. Tem gente que prende o profeta. Mas a mensagem, irmão, já foi dita. A mensagem da parte de Deus já foi proferida. A Bíblia diz que depois disso, o Asa adoece dos pés. Ele adoece de uma doença terrível nos pés. É interessante isso, né? Tanto lugar para Deus permitir algo acontecer na vida do homem, Deus permite logo nos pés. Com os pés enfermo consegue ficar em pé? Com os pés enfermo consegue ao menos fingir que está tudo bem? Meu Deus. Deus permitiu os pés. Ia ter que ficar em cima de uma cama. E a ferida, a enfermidade, o texto bíblico vai dizer que foi terrível. Mas o Asa, ainda assim, não buscou o Senhor. Antes buscou a medicina dos homens. O tempo não só moldou para o afastar da presença dele não buscar mais a Deus como começou, mas o tempo arrancou a humildade de reconhecer e falar: eu preciso me humilhar, eu preciso me humilhar. Jesus. Eu preciso me humilhar. Eu preciso descer. Eu preciso recomeçar. Eu preciso de novo. Não permitiu. Ele preferiu sofrer 2 anos. Foram 2 anos. Ele preferiu ficar enfermo 2 anos sofrendo, sem poder ficar em pé, sem poder ser quem era, mas não buscou o Senhor. Cuidado. Cuidado, porque a dureza de coração mata. Cuidado. É noite de nós reconhecermos. Você que está pela rede social, preste atenção nesta palavra. Cuidado.
Cuidado, porque esse negócio nunca mais eu piso lá, nunca mais eu falo, nunca mais eu vou. Cuidado. Não deixa o ego, o orgulho te matar. Não foi a enfermidade que matou, só a enfermidade, melhor dizendo, que matou o rei Asa, mas foi o orgulho. Foi o orgulho de reconhecer e recomeçar. Que nesta noite possamos nos preocupar no começo, mas possamos nos preocupar ainda mais com o trajeto do meio, para que o nosso final não seja como o de Asa. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Porque você é um cachorro também,